Olá, dica previdenciária de hoje, a aposentadoria por invalidez. Na aposentadoria por invalidez, o segurado pode requerer o acréscimo de 25% no valor do seu benefício, e isso pode ultrapassar até o limite do teto, tá? Não teria problema. Nos casos em que o segurado necessite de terceiro para os seus cuidados. Então, o anexo 1 do Decreto 3.048 de 99 traz um rol de algumas hipóteses que caracterizam, então, a grande invalidez e a receber, então, esse acréscimo na aposentadoria por invalidez. Então, cegueira total é uma delas, perda de 9 dedos da mão, né, porque perde aquele movimento de pinça, também dá direito, tá? Entre outras hipóteses que estão previstas aqui no rol. E a mais comum aí que a gente pode ver, né, a pessoa que não consiga o quê? Exercer a sua vida aí, né, os atos da vida diária, cotidiana, vestir, né, comer, e necessite de um terceiro, né? Então, nessas hipóteses, né, esse rol não é taxativo, né, ele é meramente exemplificativo, pode, então, o segurado ter esse acréscimo, que pode ultrapassar, inclusive, o valor do benefício, do valor do teto, mediante esse acréscimo aqui de 25%. E o que mais você pode saber a respeito disso? Já há decisões concedendo esse acréscimo de 25% nas aposentadorias por tempo de contribuição e idade, em analogia aqui à aposentadoria por invalidez, daqueles que necessitem, então, dessa ajuda de terceiro. Então, essa foi a minha dica e eu espero você, hein, na próxima dica. Gostou? Curta e compartilhe essa dica aí com seus amigos, ok? Tchau, tchau. Até a próxima. Olá, pessoal. Aula número 10 de nivelamento. E a gente vai dar sequência, então, aos benefícios por incapacidade. E hoje nós vamos falar de qual benefício? Aposentadoria por invalidez. Nós vimos na aula passada algumas siglas, né? Quais são os benefícios por incapacidade, e hoje a gente, então, vai se aprofundar um pouquinho mais na aposentadoria por invalidez, que visa a proteção de uma incapacidade para o trabalho de forma total e permanente. E como é que a gente entende, então, esse total e permanente? Total, porque é para toda e qualquer atividade. Aquele segurado não consegue exercer aquela atividade habitual que ele exercia, né, anteriormente, então, à invalidez, e também não consegue exercer qualquer outra atividade. Então, nesse caso, ele fica incapaz para toda e qualquer atividade, não podendo, então, trabalhar. Permanente. O que significa essa permanência? Aí a gente tem que tomar um cuidado grande, porque esse permanente não quer dizer definitivo. Então, a aposentadoria por invalidez, ela pode ser suspensa, ela pode ser cessada. Então, o que a gente tem que entender por essa permanência? Permanência significa que eu não tenho o quê? Um tempo razoável de recuperação. Porque se eu prever que há uma recuperação em tempo hábil, aí eu estou falando em quê? Auxílio doença. Aqui não há uma previsibilidade de melhora em curto prazo para aquele segurado retornar, então, à sua atividade. Então, ele é o benefício que protege de forma maior. Por quê? O valor, inclusive, desse benefício é o maior dos benefícios por incapacidade. Aqui, o salário de benefício, né, o valor da renda mensal inicial vai ser de 100% do salário de benefício. Então, ele é o valor, né, ele é pago em maior valor que os demais benefícios. Agora, aquele que receba esse benefício, ele não pode exercer qualquer atividade. Então, vamos supor que essa pessoa tenha 2 atividades. Essa incapacidade tem que atingir a todas as atividades. Vamos supor que uma pessoa é professora e advogada. Então, se ela ficar incapacitada apenas para uma dessas atividades, ela vai receber o quê? Auxílio doença. Agora, se ela ficar incapaz para ambas as atividades, professora e advogada, vai, então, incidir o quê? Um benefício de aposentadoria por invalidez. E isso caso ela não consiga ser o quê? Readaptada, né? Ou reabilitada para uma outra função. Certo? Então, vamos lá. O que vocês precisam entender, então, antes de começar a matéria? Nós temos 3 benefícios por incapacidade: invalidez, auxílio-doença, temos também auxílio-acidente.
E o LOAS, né, o benefício lá da LOAS, que é o benefício de prestação continuada, também é um benefício por incapacidade da assistência social. E aí, já retomando aquele tema da aula passada, eu trouxe para vocês algumas siglas também, para a gente começar, que identificam qual é o tipo de benefício que o segurado tem. Isso é importante a gente identificar. E, às vezes, a gente vai ver que vai estar assim, B88, B34. E o que é um B34? O que é um B88? Então, é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Tá? Então, olha só, B88 é o benefício concedido, então, do benefício de prestação continuada, assistência ao idoso. B87 também é o benefício da LOAS, amparo assistencial ao portador de deficiência. E o B92 aqui é a aposentadoria por invalidez, só que é a aposentadoria por invalidez em razão de acidente do trabalho. E aí eu tenho o B32, que é a aposentadoria por invalidez previdenciária. O B94, auxílio acidente, né, acidentário, ou seja, em razão, né, do trabalho. E tenho também o auxílio acidente previdenciário, que é o B36. E aí os últimos aqui, B91 é o auxílio doença, né, em razão de acidente de trabalho, e o B31 auxílio doença previdenciário. Isso é importante vocês saberem por quê. Competência, benefícios acidentários, originariamente eu tenho que propor ação na Justiça Estadual. Benefícios previdenciários na Justiça Federal, né, até 60 salários mínimos no JEF, acima desse valor na Vara Federal. Né? Lembrando aí que, falando de competência, nas questões, né, previdenciárias, nas ações previdenciárias, se não houver JEF ou não houver Vara Federal, pode ser interposto, né, pode ser proposta a ação pela competência delegada, artigo 109, parágrafo 3º da Constituição Federal. Mas a regra aqui, acidentário, estadual. Previdenciário, Vara Federal ou JEF. Certo? Isso aqui para vocês não esquecerem. Então, quando a gente for analisar os documentos, provavelmente vem assim para vocês. Tá? B32, B31. E aí é importante a gente saber identificar para não errar, não entrar com a ação no lugar errado, não fazer pedido errado, tá? Então, essa é uma diquinha que fica para vocês aí, completando aquela parte de siglas que a gente viu na aula passada. E aí tem a aposentadoria por invalidez, então, ela está prevista no artigo 42 e seguintes da Lei de Benefícios, que é a Lei 8.213 de 91, também nos artigos 43 a 50 do Decreto 3.048 de 99, e na IN também vocês encontram a partir do artigo 213 e seguintes da IN. Tá? É importante vocês conhecerem e terem em mãos esse material para estudo e também para aplicação legal, quando vocês forem construir as peças de vocês, os requerimentos administrativos. Tá? Então, olha só, o benefício de aposentadoria por invalidez, ele vai exigir que o segurado comprove uma carência de 12 meses. Então, essa carência ela vai ter que ser demonstrada. E carência, como nós vimos, é pagamento feito. Com as alterações legais da 739 de 2016, a MP, nós temos aí uma questão que deve ser abordada e vocês têm que prestar atenção. Se o segurado perdeu a qualidade de segurado, o que vai acontecer? O parágrafo único do artigo 27 da Lei de Benefícios vai exigir que ele, a partir da nova filiação, conte com 12. Como que era antigamente a carência? Quando eu voltei para o sistema e me filiei, eu podia recolher 1/4 da carência necessária. Então, se eu recolhesse 4, eu conseguiria contar tudo que eu tinha para trás antes de perder a qualidade de segurado. Agora, a lei fala que eu tenho que ter 12 a partir de contar com nova filiação. Então, quando eu perdi a qualidade de segurado e retornei para o sistema, eu vou ter que, demonstrar essas 12 carências aí a partir, então, da nova filiação. Então, essa é uma grande mudança aí. E o que a gente vai ter que prestar atenção? Data do início da incapacidade. Fixar a data do início no momento em que a gente possa aproveitar a lei anterior. Então, se a gente for pedir um benefício de aposentadoria por invalidez, eu tenho que fixar
né, a data do início da incapacidade antes daquele segurado ter perdido a qualidade de segurado, em muitas situações, porque se eu fixar lá na frente, pode ser que o segurado não tenha a qualidade de segurado. Então, a gente tem que se atentar aí nos processos judiciais de fixar, fazer um marco temporal, demonstrando, então, essa carência, né, dentro desse período novo, então, de filiação desse segurado. Ok? Então, olha só. Dessa forma, então, todos os segurados, tá? Todo e qualquer segurado pode fazer jus à aposentadoria por invalidez, desde que preenchidos os requisitos. E por que é importante a gente saber essa natureza, né? Essa distinção da natureza, acidentário e previdenciário? Quando se tratar de acidente de qualquer natureza ou uma questão ligada a acidente do trabalho, doença profissional, acidente de trajeto, algum acidente mesmo típico de trabalho, não há exigência de carência. Então, aquele segurado que retorne à atividade, né, e, por qualquer motivo, né, se acidente e fique incapaz para a sua atividade, não vai ser exigida a carência. Então, se for o primeiro dia de trabalho, ele vai ter essa proteção previdenciária garantida. Então, essa é a distinção que a gente precisa fazer aqui também com relação à carência. Tá? Então, não só pela competência, mas também a questão da carência também vai necessitar, né, e vai ter distinção aí dos benefícios acidentários dos previdenciários. Então, se a incapacidade ela é determinante para que aquele segurado não exerça aquela atividade, a incapacidade é para o trabalho, a primeira coisa que tem que ser constatada é a incapacidade. E ela é feita por meio de perícia médica a cargo do INSS. Então, ao agendar esse benefício, vai ser marcada futuramente uma perícia para identificar, então, qual é o grau dessa incapacidade, né? Até para se verificar se realmente é caso de invalidez ou mesmo um auxílio-doença. O que é muito comum? É mais comum a concessão de um auxílio-doença do que uma aposentadoria por invalidez. Então, na prática, a gente vai verificar que, em mínimas hipóteses, vai ser concedido esse tipo de benefício. A maior parte dos benefícios sai, então, como auxílio-doença. E, às vezes, a gente vai ter que fazer o quê? A conversão desse auxílio-doença para a aposentadoria por invalidez. E aí a gente encontra vários obstáculos. Primeiro, não tem agendamento para aposentadoria por invalidez. Então, esse pedido de aposentadoria por invalidez, ele fica meio que prejudicado. Então, eu tenho que fazer o quê? Por meio de petição, pelo próprio agendamento de auxílio-doença, né? Então, geralmente, vai vir lá no agendamento benefício por incapacidade, e aí vai ser concedido o quê? O auxílio-doença. Então, em algumas hipóteses que fica caracterizada, então, pelo perito, a aposentadoria por invalidez. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com relação a isso quando a gente for pedir a conversão desse benefício. Sempre é importante a gente ir requerer primeiro para fixar o quê? A DER, né? O marco temporal. Inclusive, já há o quê? Jurisprudência nesse sentido, do STJ, dizendo que, se não houver agendamento de aposentadoria por invalidez, vai ser considerada a data da citação. Tá? Então, vejam que é importante a gente pedir, sim, requerer, sim, esse benefício de aposentadoria por invalidez, para fixar o quê? A DER e também receber os atrasados. Tá? Se a gente não identifica, a jurisprudência, até vendo essas dificuldades existentes, tem caracterizado, então, o marco inicial da aposentadoria por invalidez a partir da citação. Tá? Então, o condicionamento aqui é o afastamento de toda e qualquer atividade. Então, é muito comum, e aí um exemplo que eu trago para vocês, por exemplo, uma professora que dá aula na escola particular e está ligada, então, ao regime geral de previdência social, ao INSS. E ela também dá aula no Estado, ou seja, ela tem um regime próprio. E o que acontece? O INSS concede aposentadoria por invalidez porque ela está totalmente incapaz. E aí o órgão do regime próprio estabelece, por exemplo, que ela está capaz, né? E aí readapta ela para a função dela.
E aí, o que eu tenho? Um óbice ao recebimento da aposentadoria por invalidez, porque se ela for readaptada lá, ela não teria direito à aposentadoria por invalidez. Certo? Porque ela tem que ficar incapaz de forma total e permanente. Então, nesses casos, teria que fazer o quê? Ou receber um auxílio-doença na esfera do regime geral e no regime próprio, de repente, ser readaptada para uma outra atividade, aí não teria problema. Ou, então, não, brigar pela invalidez também lá no regime próprio. Esse é um exemplo, tá, gente? É claro que existem várias outras situações, mas só para vocês entenderem que, mesmo que sejam em regimes diferentes, é uma condicionante que o segurado não volte ao trabalho, porque se ele pode e tem condições de retornar ao trabalho, o benefício que vai ser concedido a ele pode ser um auxílio-doença ou um auxílio-acidente. É incompatível o exercício de uma atividade com o benefício de aposentadoria por invalidez. Tá? Então, esse exemplo que eu trouxe é para ficar bem claro para vocês que é incompatível o exercício de qualquer atividade enquanto estiver recebendo a aposentadoria por invalidez. E aí eu trago mais um exemplo para vocês. Quer ver? Uma senhora que está aposentada por invalidez, e vamos supor que ela exerça no condomínio, no prédio onde ela mora, o dever de ser síndica. E vamos supor que ela receba, em razão dos seus préstimos, dos seus serviços ao condomínio, a isenção da taxa condominial. Vejam que essa isenção da taxa condominial é entendida como remuneração, ou seja, trabalho, remuneração, contribuição. Então, o que acontece? É incompatível. A gente já viu situações em que o segurado aposentado por invalidez que exercia essa atividade de síndico teve que devolver os valores já recebidos. Então, lembre-se, toda e qualquer atividade é impeditivo para quem tem aposentadoria por invalidez. Se houver atividade, esse valor é indevido. Tá? Então, só para vocês entenderem essas questões mesmo, né? Porque, na prática, vocês vão verificar que acontece essas situações aí no dia a dia, não tem jeito. Tá? Então, a situação é que a aposentadoria por invalidez, então, é o benefício pago então, com renda mensal inicial, 100% do salário de benefício. Então, nós já vimos mais ou menos como é que é calculado o salário de benefício. A gente faz aquela média aritmética simples, né? E aí, então, soma a 80% e divide pela quantidade que tiver, né? Depois de atualizado, tudo certinho. Eu vou achar o salário de benefício. Então, esse salário de benefício vai ser o quê? O valor do benefício, porque é 100% do salário de benefício. Tá? Então, ele é mais vantajoso. E aqui eu trouxe para vocês também, é possível o acréscimo de 25% no valor do benefício para aquelas pessoas que estejam na grande invalidez. Ou seja, tem que provar que essa pessoa necessita de um terceiro para os seus cuidados pessoais. Nesses casos, esse acréscimo é devido, né? Então, eu tenho que fazer o requerimento, essa pessoa vai ter que passar também por perícia médica para avaliar se realmente está na grande invalidez. Esse acréscimo de 25%, inclusive, ele pode ultrapassar o valor do teto. Então, o teto hoje é R$ 5.189,82. Vamos supor que a pessoa ganhe esse valor. E ela tenha direito a esse acréscimo. Então, ela vai ter direito a 25% e não importa se esse valor ultrapassar. O que é importante você saber? Esses 25% ele não vai acrescer para fins futuros de um benefício ou para fins de pensão por morte. Então, como ele tem natureza assistencial, ele visa só a proteção dessa pessoa que precisa desse terceiro, mas ele não incorpora, então, no salário de contribuição e também não vai incorporar para fins lá, futuramente, de um dependente vir a receber a pensão por morte, também não vai se aplicar. Então, ele é pago justamente para aquela pessoa que necessite de um terceiro. Tá? Então, não incorpora. Isso aqui é muito importante vocês saberem também. E aí, o que é bacana? Os aposentados por invalidez, desde 2014, finalzinho de 2014, veio uma lei, a 13.063, né, de 2014, que estabelece que aquele segurado
aposentado por invalidez que tenha mais de 60 anos, então, após os 60 anos, ele não precisa passar por perícia médica. Agora, ele pode passar por perícia médica se ele precisar o quê? Comprovar essa grande invalidez. Então, nesses casos, sim, o INSS pode chamar ele para perícia para constatar, então, que ele precisa de um terceiro e que vai acrescer, então, esses 25% no valor do benefício. Pode o aposentado também requerer ao INSS uma perícia para constatar que ele está bom. Então, vamos supor que o segurado tem 62 anos, está aposentado por invalidez. A regra fala que ele não pode ser chamado. Agora, se ele quiser, porque ele vai abrir uma empresa e vai trabalhar, nesse caso, ele tem que avisar a Previdência. E, nisso, ele vai pedir o quê? Uma perícia para constatar que ele está apto ao trabalho. Então, ele pode requerer, de vontade própria, que seja feita uma perícia para que ele possa retornar. Agora, se o INSS requerer essa perícia e ele tenha mais de 62 anos, não pode chamar para perícia. Se chamar, cabe até mandado de segurança, então, para evitar, então, essa perícia. Tá? Isso aqui é importante vocês saberem também. Porque o INSS tem chamado pessoas que estejam nessa faixa de idade quando não deveria chamar. Tá? Então, olha só, a qualquer tempo, os demais segurados que não estejam enquadrados nessa regra, eles podem ser chamados para realização de perícia. E o que a gente tem visto agora, a realidade atual, pela MP 739 de 2016, que o INSS, além de chamar a qualquer tempo para perícia, ele está chamando uma grande quantidade de aposentados, inclusive criou aí um incentivo para os peritos, né, pagando um valor, então, para esse tipo de perícia, dizendo que pode ser realizada, então, 20 perícias por cada médico perito por dia, sem contar aí, né, os multirões que eles vão realizar, inclusive aos finais de semana, nos sábados, para atendimento dessas pessoas, né, para fazer o quê? Com que elas retornem ao trabalho e deixem o INSS de arcar com esse custo, né, de benefício. Então, é o que a gente tem visto aí. Então, a tendência é aumentar, e muito, segurados aposentados por invalidez, em auxílio-doença, levantando, né, do benefício, voltando, então, a fluir o contrato de trabalho. E aí, nessas situações, a gente vai ter o quê? Uma situação que é o emparedamento, né? Quando o INSS dá alta e quando a empresa não aceita de volta o segurado por questões de entender que ele não está apto ao trabalho. Então, isso vocês vão aprofundar na pós, mas já saibam que é o emparedamento aí. Essa questão vai ser mais evidente e vai ocorrer mais vezes agora. Tá? Outra situação também. O segurado aposentado por invalidez, ele está obrigado de passar por perícia médica, então, nessas situações que a gente viu. E ele também é obrigado a fazer o quê? A reabilitação profissional. Então, em duas hipóteses somente, que ele não é obrigado a realizar. Então, ele não é obrigado a fazer cirurgia ou transfusão de sangue, mas todo e qualquer outro tratamento que o INSS indique para ele é obrigado a realizar para se reabilitar e retornar, então, à sua atividade. Tá? Então, transfusão de sangue não é obrigado e cirurgia também não é obrigado. Qualquer outro tratamento, o INSS também pode custear, tá? Prescrever e custear, então, esses tratamentos, e é obrigado. Tá? Se não realizar, então, os tratamentos indicados, o benefício ele pode ser cancelado, suspenso. Tá? E aqui que é interessante também, pode ser que o aposentado por invalidez, ele, antes mesmo de conseguir esse benefício, ele tenha tido o quê? Um auxílio-doença. Então, o auxílio-doença cessado, posteriormente, no dia seguinte, nasce o direito à aposentadoria por invalidez. Tá? E, nessas situações aí, tem entendido já que não é recalculado o valor do benefício, mas sim acrescido 9%. Auxílio-doença não é 91%, e a invalidez não são 100%, então acresce
9% aí se ele tinha aposentadoria por... Aliás, ele tinha auxílio-doença para aposentadoria por invalidez. Tá? Aqui trouxe para vocês também a hipótese. Então, o artigo 101, que foi alterado pela Lei 13.063, de 2014, que fala, então, dessa questão do exame médico aqui, tá? Da perícia, daquele que tenha mais de 60 anos. Aqui eu trouxe MP também para vocês, só para a gente dar uma olhadinha. E o que é bacana, né, vocês saberem? Não é bacana para o segurado, para a gente é porque vai ter mais serviço para a gente. Né? Mas, na ausência, então, da fixação de um prazo de concessão do benefício, esse benefício vai ter duração de 120 dias. E aí o segurado ele vai ter que requerer essa prorrogação perante o INSS. Como nós vimos, prorrogação é pedido 15 dias antes do término, né, da cessação do benefício. Então, se eu sei que o benefício vai cessar no dia 30 daquele mês, ele pode requerer do dia 15 em diante, ele pode requerer o quê? O pedido de prorrogação. E é importante pedir de prorrogação porque, nessa situação, enquanto o segurado não passar por perícia, ele vai receber o valor do benefício. Então, só pode ser cessado depois de realizada a perícia e não constatada a incapacidade para o trabalho. Certo? Então, isso aqui é importante a gente saber. Então, a aposentadoria por invalidez, qual é o conceito que a gente tem que guardar? O segurado ele está insuscetível de recuperação. Se eu tenho aí em vista, né, a recuperação do segurado, e aí a gente traz aquele critério lá de permanência, né? Se ele está insuscetível, então, a recuperação é um caso de aposentadoria por invalidez. Então, é isso que a gente tem que demonstrar quando a gente está falando de aposentadoria por invalidez, que aquela pessoa está insuscetível de recuperação. E aqui a gente tem que abrir também um leque. Né? Pode ser que aquele segurado possa exercer alguma atividade, né? Só que ele não se enquadra naquele meio, por questões sociais ou por questões até de instrução mesmo. Né? Ele não teve estudo suficiente. Vamos por uma pessoa que sempre trabalhou em serviço braçal, né? Serviço pesado. Como que ele vai poder se realocar no mercado de trabalho se ele sempre exerceu atividade braçal e ele está impedido de toda e qualquer atividade braçal, atividade física? Ele não tem estudo suficiente para exercer uma atividade intelectual. Ele não tem condições sociais, porque a idade dele não permite. Então, a gente também tem que começar a levantar essas questões no processo e administrativamente, certo? Porque não podemos só analisar do ponto de vista médico, mas também do ponto de vista social. Tá? Então, pode ser que aquela pessoa possa exercer uma outra atividade, mas que ela não tenha condições diante as situações aí pessoais e sociais. Então, isso aqui também é importante. Tá? Lembrando que esse benefício e os benefícios por incapacidade, eles visam proteger o quê? A falta, né, de força, de capacidade para o trabalho, que garanta a subsistência. Então, aquela pessoa vai conseguir sair aí para o mercado de trabalho e reativar e garantir o seu sustento e competir com outras pessoas que estejam mais capacitadas que ela? Não vai. Então, é isso que a gente precisa também demonstrar aí no processo administrativo, seja no processo judicial. Aqui eu trouxe o anexo 1, só para a gente dar uma olhadinha nele. Ele vai trazer uma relação de situações em que há direito aos acréscimos de 25%, ao acréscimo de 25%. Então, ele é um rol que é só exemplificativo, tá? Ele não é um rol taxativo. Então, outras hipóteses que não estejam previstas aqui, mas que gerem essa necessidade de um terceiro, né, uma ajuda de um terceiro, também vão ser enquadradas aqui. Então, o decreto vai trazer cegueira total, perda de 9 dedos da mão ou superior a esta, tá? Paralisia dos 2 membros superiores ou 2 membros inferiores também daria direito. É claro que há pessoas que, embora tenham esse tipo de deficiência, não necessitam de um terceiro. Tem o quê? Uma vida normal.
acostumaram e conseguiram o quê? Se realocar na sociedade, sem a necessidade de um terceiro. Aí não vai ser devido. Então, a gente tem que aliar o que está aqui no contexto do anexo e também da efetiva necessidade de um terceiro. Tá? Então, olha lá, perda dos membros inferiores, né, acima dos pés, também dá direito, quando a prótese for impossível. Então, outra questão aqui que a gente não pode deixar de falar. Se, para sua incapacidade, tem uma prótese, uma órtese, não é possível que o segurado quebre a prótese ou órtese ou não use para receber esse acréscimo de 25%. Tá? Então, é aquilo que nós falamos. O segurado, para se reabilitar para a atividade, o INSS pode fornecer, inclusive, esse tipo de equipamento. Tá? Órteses, próteses. E aí o segurado ele não pode deixar de usá-los para conseguir o acréscimo. Tá? Então, isso aqui tem que ficar bem claro também para vocês. Perda de um membro superior e outro inferior, quando a prótese for impossível. Alterações das faculdades mentais, com grave perturbação da vida organizada e social. Aqui também é muito comum. Doenças que exijam permanência contínua no leito. Tá? Então, toda doença que exige que aquela pessoa fique acamada, é óbvio que vai necessitar de um terceiro. Então, também vai enquadrar aqui. E 9, incapacidade permanente para as atividades da vida diária. Né? Essa aqui é uma das mais comuns aí, dentre os requisitos aqui para conseguir esse benefício, né? Esse acréscimo de 25% no valor do benefício. Tá? Então, é importante vocês darem uma olhada, o anexo 1 do Decreto 3.048 de 99. O decreto também tem outros anexos que a gente vai utilizar bastante quando falamos aqui de doença profissional, doença do trabalho. Ele também traz nos seus anexos, né, rol de doenças exemplificativas que caracterizam também a atividade do segurado especial, por exemplo. Então, é muito importante também vocês estudarem os anexos do Decreto 3.048 de 99. Tá? Aqui, o que é importante vocês saberem também. Na aposentadoria por invalidez, se verificada que houve recuperação da capacidade, isso ocorreu antes dos 5 anos, então o segurado ficou 3 anos e meio em aposentadoria por invalidez. Se ele recuperar a capacidade, vai fazer o quê? Interrompe, então, o pagamento do benefício e vai se cessar. Se for menos de 5 anos, né, isso aqui vai ser de imediato. Então, a cessação ela é imediata. Agora, quando isso ocorrer após os 5 anos, esse segurado pode receber uma prestação de ressocialização. Tá? Então, quando essa recuperação for parcial, então vamos supor que ele era motorista. Depois, ficou aposentado por um grande período, 6, 7 anos. Quando ele vai retornar à atividade, ele é reabilitado para ser, sei lá, cobrador. Então, ele é reabilitado para uma outra atividade, porque ele tem o quê? Redução da sua capacidade. A recuperação foi só parcial. Então, nessas situações, o que pode acontecer? Ele vai receber uma prestação de ressocialização. Então, mesmo voltando a trabalhar, não vai ter prejuízo do recebimento dos valores que ele recebia como benefício. Então, como é que funciona? Durante 6 meses, ele recebe esse valor de forma integral. Tá? Então, de forma integral. Depois, nos próximos 6 meses, ele vai receber com uma redução de 50%. Então, ele vai receber metade do valor. E depois, nos próximos 6 meses, então vejam que é 1 ano e 8 meses aí, ele vai receber o quê? 25% do valor da prestação, então, que ele recebia a título de benefício. Então, ele continua, retorna ao trabalho, né, volta a receber salário e vai continuar, então, por esse período, recebendo essa prestação de ressocialização. Lembrando que isso aqui é previsto no artigo 47 da Lei de Benefícios e é estabelecida apenas para aposentadoria por invalidez. Então, no auxílio-doença, não existe essa previsão legal aqui. Muito embora aquele que fique também mais de 5 anos em auxílio-doença também deveria ter o quê? Uma contraprestação aqui de ressocialização.
né? Porque se a gente for ver aqui, a condição do aposentado por invalidez ou da pessoa que tenha auxílio-doença por mais de 5 anos, ela é a mesma. Então, a proteção social deveria ser a mesma também. Tá? Então, existe aí algumas discussões com relação a essa questão. Bom, eu agradeço, então, a presença de vocês nessa aula de aposentadoria por invalidez. Estudem, vocês vão ter um aprofundamento maior, é claro, nas aulas aí da pós-graduação, mas aqui é para vocês já terem uma ideia do que é o benefício de aposentadoria por invalidez. Ok? Então, eu agradeço a presença de vocês e eu espero vocês na próxima aula de nivelamento, ok? Tchau, tchau.